E aí, pessoal? Bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. O lugar para ficar. Mais esperto que o gráfico. Exato. Hoje, vamos mergulhar num tema clássico da análise técnica, sabe? Médias móveis. Isso aí. A gente pegou como base aquele artigo super completo do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader, para descomplicar essas linhas que aparecem no gráfico. Pois é, o material do Rodrigo é ótimo porque foca no uso prático, né? Como essas médias ajudam a limpar a confusão visual e a gente, entender melhor a direção do mercado. Total. A ideia é tirar o máximo proveito desse conhecimento para quem está operando. Exato. Vamos lá? Então, para começar do começo, o que o artigo do Rodrigo destaca como, a função principal da média móvel? Basicamente, é uma ferramenta para suavizar os preços. Pega os preços de um período, calcula uma média e plota uma linha. O Rodrigo deixa bem claro no texto, ela não prevê o futuro, tá? Ela é uma seguidora de tendência. Mostra o que já aconteceu. Ah, entendi. Ela confirma o movimento, digamos assim. Isso, ajuda a confirmar se uma tendência tá rolando ou se tá perdendo força, talvez perto de uma reversão. E serve para tudo, né? Ações, moedas, criptos. Legal. E no artigo ele fala dos tipos, né? Média móvel simples, a tal da MMS. Exato. A simples é a mais simples. Soma os preços de fechamento de, 20 dias e divide por 20. Peso igual para todo mundo. Fácil de calcular, pelo menos conceitualmente. Sim, mas o Rodrigo comenta que justamente por dar peso igual, ela pode demorar um pouco para reagir a mudanças mais bruscas no preço. Fica meio atrasada. Entendi. E aí entram as outras, a exponencial, a ponderada. Isso. A média móvel exponencial, a MME, e a ponderada, a EMP, elas dão mais peso para os preços mais recentes. Ah, então elas são mais espertas, reagem mais rápido. Exatamente. Se o preço dá uma virada forte hoje, a MME e a MMP vão refletir isso mais rápido que a simples. E o Rodrigo, no artigo, ele dá alguma dica de qual usar ou depende? Ele menciona que a MME, a de 21 períodos, é bem popular para quem opera prazos mais curtos, como swing trade. Ah, por ser mais ágil, mas nem tanto, né? Isso, ela acompanha o preço mais de perto, mas sem ser tão volátil quanto uma média muito curta. Mas ele bate na tecla, não tem regra fixa. Depende muito do ativo, do tempo gráfico que a pessoa usa, do estilo dela. Faz sentido. Testar é importante, então. Com certeza. Beleza. Agora, vamos para a parte que interessa. Como usar isso na prática? O artigo do Rodrigo vai além do básico de preço cruzou para cima, compra? Ah, com certeza vai. O básico é identificar a tendência pela inclinação, né? Média subindo, tendência de alta. Caindo, baixa. De lado, bom, aí complica. Mercado lateral, né? O terror das médias. Exatamente. Mas o artigo explora bem o uso como suporte e resistência dinâmicos. Sabe quando o preço está subindo, aí ele corrige, encosta na média e volta a subir? Sei, tipo um beijo na média. Isso. O Rodrigo chama isso de ponto de valor. É uma região onde pode ser interessante procurar por entradas, sempre a favor da tendência principal, claro. Gostei desse ponto de valor. E os cruzamentos de médias? Tipo, a média de 9 cruzando a de 21. Funciona ou é cilada? O artigo dá algum macete? Funciona, mas com cuidado. Cruzamento isolado é receita para sinal falso, principalmente em mercado de lado. O Rodrigo sugere filtros importantes no texto. Que tipo de filtro? Por exemplo, não sair comprando ou vendendo só porque cruzou. Espera um pullback, sabe? O preço voltar um pouco para as médias depois do cruzamento. Ou então confirmar com outras coisas, tipo um aumento de volume naquele momento. Ah, boa. Usar mais de uma confirmação. Isso. Ajuda a evitar muita entrada errada, segundo ele. Entendi. E para sentir a força do movimento, o tal do momento, as médias ajudam nisso? Ajudam, sim. A inclinação da média já dá uma pista, né? Quanto mais inclinada para cima ou para baixo, mais forte está o movimento. Certo. E outra coisa que o artigo menciona é a distância do preço atual em relação à média. Como assim? Se o preço dispara e fica muito, muito longe da média, pode ser um sinal de euforia, de exagero. O movimento está forte, sim, mas talvez não seja sustentável. Pode indicar que uma correção, um retorno para perto da média está vindo. Interessante. Analisar não só a direção, mas essa distância também. Exato. Dá uma ideia da elasticidade do movimento. Legal. Mas, como tudo na vida, nem tudo são flores, né?
Quais os pontos fracos, as limitações que o Rodrigo ressalta no artigo? Ele é bem claro nisso. A principal é o atraso. Por definição, ela olha para o passado. Então, ela sempre vai confirmar uma tendência depois que ela já começou. Você perde o comecinho do movimento. É o preço que se paga pela confirmação, né? Exato. E a outra grande limitação é em mercado lateral, consolidado. Quando o preço fica andando de lado, sem tendência definida. Aí as médias ficam cruzando toda hora, dando sinal falso para todo lado. Precisamente. Vira um moedor de carne, como o pessoal fala. Muitos stops. O artigo alerta bastante sobre isso. Putz. E aí, qual a recomendação dele para lidar com essas limitações? Desistir das médias? Não, de jeito nenhum. A chave é combinar. O artigo reforça muito isso. Use as médias como uma peça do quebra-cabeça, não como a única. Combinar com o quê, por exemplo? Com outros indicadores. Pode ser um indicador de momentum, como o IFR, para ver se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, ou usar padrões de candle para confirmar uma entrada perto da média. Ah, usar mais ferramentas juntas. Isso. Ou até analisar múltiplos tempos gráficos. Tipo, usar uma média longa num gráfico diário para ver a tendência principal e uma média curta num gráfico de 60 minutos para achar o ponto de entrada mais fino. Entendi, uma visão macro e uma micro. Exato. O artigo do Rodrigo dá várias ideias de como fazer essas combinações de forma inteligente. Show! Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou baseado no artigo do Rodrigo Marques, médias móveis servem para suavizar o preço, né? Isso, e ajudam a ver tendência e força, o momentum. Tem tipos diferentes. Simples, mais lenta, exponencial e ponderada, mais rápidas porque dão mais peso pro agora. Exato. Elas podem funcionar como suportes ou resistências que se movem com o preço, os tais pontos de valor. E os cruzamentos? Populares, mas perigosos. Precisam de filtro de confirmação. Importantíssimo isso. E lembrar sempre das limitações. O atraso é inerente e em mercado lateral elas sofrem. Ou seja, não é uma ferramenta mágica. Definitivamente não. O artigo do Rodrigo reforça. São ferramentas poderosas, mas o poder vem de saber usar direito, junto com outras análises e, claro, bom senso e gerenciamento de risco. Perfeito. Acho que deu para ter uma ótima visão do que o Rodrigo Marques aborda. E fica aquela reflexão, né? Se a média móvel é, por natureza, um retrato do passado recente, como a gente equilibra essa informação que é histórica com a necessidade de agir no presente ou até de tentar antecipar um pouquinho o futuro no mercado? Qual o ponto ideal entre esperar a confirmação da média e agir rápido para não perder a oportunidade? Excelente questão para a galera pensar a respeito. Fica aí a provocação. E quem quiser aprofundar, o artigo completo do Rodrigo Marques está lá no site do Transforma Trader. Vale a pena conferir. Com certeza. É isso por hoje, pessoal. Continuem estudando e lembre-se: seja mais esperto que o gráfico.